nome é Yudina Gomes, sou professora de Ciências, trabalho na Educação de Jovens e Adultos, EJAF, terceira etapa. E hoje nós vamos estudar sobre ecologia. Ecologia é a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. O termo, que foi usado pela primeira vez em 1866 por Ernest Haeckel, vem da junção de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e logos, que quer dizer estudo. Assim sendo, ecologia significa o estudo da casa, ou o estudo do habitat dos seres vivos. O estudo da ecologia baseia-se em 4 níveis principais de organização, que obedece a um arranjo hierárquico que agrupa sistemas mais simples até os mais complexos. Veja os níveis estudados em ecologia: população, comunidade, ecossistema e biosfera. Mas o que significa cada nível deste apresentado? Primeiro, população. Conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem juntos em uma determinada área e apresentam maiores chances de reproduzir-se entre si do que com outros indivíduos de outras populações. Isso quer dizer o quê? Que é um conjunto de seres de uma mesma espécie que vivem juntos em uma determinada área e apresentam maiores chances de reprodução entre si do que se estivessem em meio a outras populações. Comunidade é o conjunto de populações de uma determinada região. Então, em uma região, existem várias populações juntas, e isso se dá o nome de comunidade. Ecossistema, conjunto formado pela comunidade e os fatores abióticos. Numa determinada região onde existe uma comunidade e essa comunidade usufrui dos fatores abióticos, nós chamamos de ecossistema. Mas o que seriam os fatores abióticos? Eles são elementos que não têm vida, mas são de extrema importância para a sobrevivência tanto do ser humano como dos outros animais, também das plantas. E nós podemos dizer que são a água, o ar, o solo, o sol, as rochas e etc. O que seria a biosfera? Seria um nível muito mais amplo e autossuficiente que corresponde a todos os seres vivos do planeta, abarcando as relações deles entre si e com o meio ambiente. Então, a biosfera é tudo que existe no planeta e que tem vida, né? E, além disso, ela abarca também todas as relações desses seres, né? Tudo que acontece entre eles, entre os seres, e também o que acontece com o meio ambiente. Na ecologia também existem outros conceitos que também são muito importantes. Por exemplo, a espécie, que é um conjunto de indivíduos muito semelhantes que, na natureza, são capazes de relacionar-se entre si e gerar filhos férteis. Ou melhor, é um conjunto de quê? De seres que são muito parecidos, que são capazes de relacionar-se entre si e, nesse relacionamento, gerar filhos férteis. Mas o que seria o habitat? O habitat é o lugar onde uma espécie vive. Determina a distribuição das espécies no ambiente, é o local onde se encontra a espécie, certo? Então, é o local onde o conjunto de indivíduos que nós acabamos de falar habita, vive. Então, é o lugar onde uma espécie vive. Nicho ecológico são as atividades de uma espécie
como esta se relaciona com outros indivíduos e com o ambiente, por exemplo, comportamento alimentar, reprodutivo, etc., é a função da espécie no ambiente e na ecologia. Na realidade, o nicho ecológico é tudo aquilo que é feito por uma espécie, tudo que ela realiza, e que ela realiza sozinha não, que ela realiza também com outros indivíduos e também com o ambiente onde ela vive, onde ela mora. Por exemplo, a forma de se alimentar, o tipo de alimentação que essa espécie ela prioriza, como a forma reprodutiva, a forma de lazer e outras coisas mais. Então, é a função que a espécie exerce no ambiente e na ecologia. Agora nós vamos fazer atividades sobre ecologia. Primeira questão. Ecologia é: letra A parte da matemática que estuda as relações entre os números. Letra B, a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. Letra C, a parte da botânica que estuda as relações entre os vegetais e animais. Letra D, a parte da geografia que estuda os aspectos regionais e culturais. Letra E, a parte da biotecnia que estuda os aspectos técnicos dos ambientes virtuais. Segunda questão. O termo ecologia foi usado pela primeira vez em letra A, 1930, por Ernesto Geisel. Letra B, 2015, por Eric Clapton. Letra C, 1866, por Ernest Haeckel. Letra D, 1877, por Durval Lemos. Letra E, 1910, por Isaac Newton. Terceira questão. Oikos quer dizer: letra A, lazer. Letra B, casa. Letra C, espécie. Letra D, comunidade. Letra E, nicho. Continuação. Quarta questão. Logos quer dizer: letra A, estudo. Letra B, pensamento. Letra C, brinquedo. Letra D, aventura. Letra E, amizade. Quinta questão. Os níveis de organização e ecologia são: letra A, nicho, ecossistema e cadeia alimentar. Letra B, população, ecossistema, comunidade e biosfera. Letra C, nicho ecológico, população e biosfera e espécie. Letra D, comunidade, população, habitat e cadeia alimentar. Letra E, nenhuma das alternativas. Sexta questão. É conjunto de populações de uma determinada região. Estamos falando de letra A, biosfera, B, ecossistema, C, comunidade, D, habitat, E, população. Sétima questão. Biosfera é: letra A, o conjunto formado pela comunidade e os fatores abióticos. B, o nível mais amplo e autossuficiente que corresponde a todos os seres vivos do planeta. Letra C, o conjunto de indivíduos muito semelhantes capazes de relacionar-se entre si e gerar filhos férteis. Letra D, o conjunto de populações de uma determinada região. Letra E, é o lugar onde uma espécie vive. Oitava questão. São as atividades de uma espécie, como esta se relaciona com outros indivíduos e com o ambiente. Estamos falando de letra A, nicho ecológico. B, biosfera. C, população. D, habitat. E, ecossistema. Nona questão. É o conjunto de indivíduos muito semelhantes que, na natureza, são capazes de relacionar-se entre si e gerar filhos férteis. Estamos falando de letra A, população. Letra B, espécie. Letra C, habitat. Letra D, comunidade. Letra E, ecossistema. E por aqui nós terminamos o nosso estudo.